Olá, minha gente. Para quem não me conhece, eu sou o professor Simão de Miranda. Bem-vindas, bem-vindos ao meu canal Educação e Literatura. É um lugar de conteúdos super úteis para você se abastecer de conhecimento para a escola, para a vida, com dicas super bacanas sobre educação, literatura para crianças, para você utilizar com seus alunos, com seus filhos. E este vídeo é o terceiro episódio da resenha que eu fiz desta obra, O Lunar de Cepé, Paixão, Dilemas e Perspectivas na Educação, do Dermeval Saviani, publicado pela editora Autores Associados, de Campinas, no ano de 2014, com 182 páginas. Então, como vocês já sabem, aqui são 12 capítulos, e os três primeiros já foram apresentados aqui. Então procure na descrição desse vídeo os links para eles. O capítulo 3 desta obra, que é por onde a gente vai começar, se intitula Ética, Educação e Cidadania. Saviani começa lembrando Moriot, que se refere à palavra instituteur, que significa professor, mestre ou educador, como aquele que institui a humanidade no homem, dizendo-nos que essa afirmação corresponde a que ele, próprio Saviani, deu para a educação no clássico livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, como o ato de produzir de forma direta e intencional em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em seguida, Saviani discute a relação entre homem, no sentido de humanidade sempre, e os valores, entre educação e valores. E aqui, especialmente, ele destaca que o homem não surgiu como indivíduo isolado. Na verdade, o indivíduo é uma produção histórica posterior. O homem é originariamente um ser gregário, portanto, sua relação com a natureza é mediada pelas relações entre os próprios homens, enquanto um coletivo que age sobre a natureza para produzir a sua própria existência. Saviani afirma que a origem da educação está no interior desse processo. Afirma ainda que desde que existem homens, existe educação. Isto pelo simples fato de que, não tendo a sua existência garantida pela natureza, o homem precisa aprender a produzi-la. E ele aprende a produzir produzindo, ou seja, agindo sobre a natureza e transformando-a. E como ele se educa? Isto é, como se forma como homem? É por esse caminho que a educação institui a humanidade no homem. O autor nos diz que essa é uma condição tanto da espécie como dos indivíduos que a integram, ou seja, tanto pelo caminho filogenético, tanto pelo caminho ontogenético. Então, o processo educativo necessita desenvolver-se indefinidamente, seja de modo geral, seja especificamente como exigência para se formar as novas gerações. Em seguida, Saviani discute a relação entre ética e educação, e entre cidadania e educação. Especificamente aqui, Saviani pergunta-nos o que significa ser cidadão, e vai nos lembrar que cidadão significa ser sujeito de direitos e deveres. Cidadão é aquele que está capacitado a participar da vida da cidade, da vida da sociedade. O sentido etimológico da palavra cidadão deriva da noção de cidade. Cidadão é, assim, o habitante da cidade. E, originalmente, o burguês, isto é, o habitante do burgo, que é a palavra de origem germânica, que significa cidade. Vê-se, pois, para Saviani, que a questão da cidadania surge com o advento do capitalismo, que significou a formação da sociedade burguesa, quer dizer, a sociedade centrada na cidade. Saviani nos esclarece que, se no feudalismo a vida econômica girava em torno das atividades agrícolas, subordinando as relações sociais às condições de vida no campo, no capitalismo, o centro da vida econômica
deslocava-se para as atividades industriais, determinando ali o surgimento das relações sociais de base urbana. Assim, se na Idade Média a cidade, ou seja, a aldeia e a indústria, se subordinava ao campo e à agricultura, na época moderna é a cidade, é a indústria que iriam determinar as condições de produção de vida no campo. Resulta daí o sentido político da palavra cidadania, da ideia de cidadania. Saviani vai nos lembrar que ser cidadão é participar ativamente da vida da cidade, isto é, da polis. Em seguida, Saviani discute a relação entre ética e educação e cidadania. Bem, no capítulo 5, que se intitula Dilemas e Perspectivas da Formação de Professores no Brasil, Saviani discute a situação atual da educação e a formação de professores, debate os dilemas e as perspectivas da formação de professores no Brasil no atual cenário. No capítulo 6, intitulado O Direito à Educação, Saviani discute a educação como direito proclamado. Fala também do conflito entre o direito à educação e o dever de educar na história do Brasil. Debate também a persistência deste conflito no quadro atual. No capítulo 7, intitulado O Paradoxo da Educação Escolar, que tem como subtítulo Análise Crítica das Experiências Contraditórias Depositadas na Escola, Saviani vem discutir o paradoxo da escola cidadã na relação entre autonomia e submissão, ou talvez, melhor dizendo, autonomia ou submissão, e aqui especificamente Saviani discute a clássica pergunta: que escola nós queremos? Provocando que queremos sim uma escola que forme para a cidadania, ou, como consta da legislação brasileira, que prepare para o exercício consciente da cidadania, e ele faz uma pergunta. E vai encadeando outras perguntas, como, por exemplo, o que é cidadania? O que é ser cidadão? Saviani vem nos lembrar que o termo cidadania deriva de cidade. Então ele retoma essa discussão do capítulo anterior, fazendo essa articulação com essa discussão posterior, com essa discussão nesse capítulo posterior. Ou seja, a ideia de cidadania derivando de cidade crava a sua origem na polis grega e na civitas romana. Assim como da palavra grega polis derivou a ideia, a concepção de política, da palavra latina civitas derivou cidadania. Então veja que interessante. O significado é literalmente governo da cidade. Cidadania, podemos dizer de modo aproximado, que implica na ideia de governo da cidade e, por extensão, governo da sociedade. Deduz-se daí que ser cidadão é então ser capaz de governar ou de eleger os governantes e controlá-los. Veja que utopia. Ou seja, é ser sujeito de direitos e deveres, efetivamente, como membro da sociedade. Saviani vai nos lembrar que cada indivíduo tem não apenas o direito, mas também o dever de participação da organização e da direção da sociedade. Nesse capítulo, Saviani discute 3 paradoxos muito importantes. O primeiro, o paradoxo da escola imparcial, na relação entre justiça ou injustiça. O paradoxo da escola igualitária, discutindo igualdade ou desigualdade, essa relação ambígua, às vezes, muitas vezes ambígua. Ou o outro paradoxo, o terceiro paradoxo, da escola equalizadora, discutindo a relação entre equidade ou inequidade. No capítulo 8, intitulado A Importância da Filosofia para a Educação, Saviani relata que existem diversas maneiras de abordar o tema relativo à importância da filosofia para a educação. E que uma primeira forma, mais simples, é considerar a presença da disciplina Filosofia da Educação, mostrando sua origem comum com a história da própria educação e sua posterior separação, indicando-se como elas podem influenciar-se reciprocamente de forma positiva. A outra forma são as contribuições da filosofia para a educação.
No capítulo 9, intitulado Politecnia e Formação Humana, Saviani parte das noções gerais comumente encontradas nos enunciados relativos à educação. Que a educação diz respeito ao homem, que o papel da educação é a formação do homem e assim por diante, mas precisamos nos perguntar, o que é o homem? Sempre Saviani utiliza a expressão homem e eu não quero substituí-la, porque assim ele utiliza em toda a sua obra, mas obviamente aí eu quero destacar sempre com essa noção de humanidade. Eu até preferiria que ele utilizasse humanidade, mas eu prefiro neste momento em que leio Saviani e comento Saviani, manter-me a ter-me nessa forma como ele grafa e como ele escreve essa expressão. Então, assim, e perguntar-se o que define a existência humana, o que caracteriza a realidade humana, e aí ele já vai trazendo essas respostas para o debate, colocando na mesa esse debate, que o que caracteriza a realidade humana é o trabalho, e a gente vai ter isso em Marx também, originariamente em Marx. O homem constitui-se como tal à medida em que necessita produzir continuamente a sua própria existência. E é o que diferencia o homem dos animais, dos demais animais. O autor nos lembra que os animais têm sua existência garantida pela própria natureza e, por conseguinte, eles se adaptam à natureza. O homem não. Tem que fazer o contrário. O homem constitui-se no momento em que, assim se constitui no momento em que ele necessita adaptar a natureza a si, não sendo mais suficiente se adaptar a ela. Trabalhar não é outra coisa senão agir sobre a natureza e transformá-la. Essa ação transformadora sobre a natureza é guiada por objetivos. Então esse é outro elemento diferenciador da ação humana, porque os animais também agem, também exercem uma atividade, mas essas atividades não são guiadas por objetivos, por metas. Elas não antecipam mentalmente, os outros animais, não antecipam mentalmente o que vão fazer, mas o homem, sim. Portanto, minha gente, é uma obra necessária a todos nós que defendemos uma educação pública, laica, democrática, inclusiva e emancipadora. Então, coloquem-na nas suas cabeceiras. Bem, acho que por hoje é isso. Seguirei na exploração desta magnífica obra no próximo episódio. Espero que eu tenha lhe agradado e se isso lhe ocorreu, por favor, eu imploro, já dê seu joinha. Se ainda não é inscrito, por favor, o faça. Compartilhe, comente esse vídeo, use-o nas suas coordenações pedagógicas da sua escola, espalhe-o nas suas redes e até a próxima. Ah, e se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de temas para trazermos aqui, para conversarmos, obras para resenhar, é só deixar a sua sugestão aqui nos comentários. Então, até a próxima. Um grande abraço.